Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Um novo dia se inicia. Uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos não em uma metáfora de defesa externa, mas na mais profunda e íntima promessa de companhia divina, a garantia que aniquila o medo da solidão e da insuficiência, registrada na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Porque ele disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Fecha aspas. Que âncora para a alma, que declaração de fidelidade implacável, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é uma simples frase de consolo, é o juramento solene do Criador do Universo, uma promessa selada com o seu próprio caráter. O autor de Hebreus está nos exortando a viver uma vida livre da avareza e contente com o que temos, e ele nos dá a razão, o porquê. Nosso contentamento não se baseia no que possuímos, mas em quem nos possui. A nossa segurança não está na estabilidade de nossas finanças, de nossa saúde ou de nossos relacionamentos, mas na estabilidade da presença de Deus. E para provar este ponto, ele extrai do coração de Deus a mais enfática das garantias. A genialidade espiritual desta promessa reside em sua intensidade. No grego original, a linguagem é ainda mais forte. A frase usa uma construção com dupla negação, a forma mais poderosa de negar algo, que poderia ser traduzida literalmente como: eu não te deixarei, e eu não te desampararei de modo algum. É como se Deus estivesse esgotando todos os recursos da linguagem humana para nos convencer de uma única e monumental verdade: a sua presença conosco é permanente, incondicional e inquebrável. Ele está dizendo: não há nenhuma circunstância, nenhuma falha sua, nenhuma crise, nenhuma escuridão tão profunda que possa me fazer soltar a sua mão ou te deixar para trás. Vamos dissecar esta promessa de diamante. A primeira parte, de maneira alguma te deixarei, fala de proximidade. A palavra grega anímio significa soltar, afrouxar o aperto, deixar ir. Deus está dizendo: eu nunca vou afrouxar a minha mão de sobre você, eu nunca vou te soltar. Isso fala contra o medo da rejeição, o medo de que uma falha nossa possa fazer Deus se afastar. A segunda parte, nunca jamais te abandonarei, fala de suporte. A palavra enkatalaipo significa deixar alguém para trás em uma situação difícil, abandonar em um lugar de necessidade, desamparar. Deus está dizendo: eu nunca vou te deixar sozinho no meio da batalha. Eu nunca vou te abandonar para que você se vire sozinho quando as coisas ficarem difíceis. Isso fala contra o medo da insuficiência, o medo de não termos o que é preciso para enfrentar os desafios da vida. Uma promessa garante sua companhia, a outra garante sua ajuda. Portanto, viver a verdade deste versículo é aprender a respirar a atmosfera da presença de Deus. É um chamado para uma reorientação radical de onde buscamos nossa segurança emocional e nossa suficiência. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta de enfrentar vales de solidão ou desertos de provação, mas nos garante que nunca os atravessaremos sozinhos. Nós não lutamos para obter a presença de Deus, nós lutamos a partir da presença de Deus que já nos foi garantida em Cristo. Ser um vencedor em Cristo é saber que não importa quão solinhos nos sintamos ou quão esmagador seja o desafio, o Deus Todo-Poderoso está conosco, em nós e por nós. Nossa vitória não deriva de nossa resiliência emocional ou de nossos recursos pessoais, mas da presença implacável daquele que prometeu nunca nos soltar.
Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela confiança, o medo da solidão pela celebração da companhia divina e o fardo da autossuficiência pela leveza do jugo compartilhado com Cristo. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo um profundo sentimento de solidão. Talvez o silêncio em sua casa pareça ensurdecedor. Talvez você esteja enfrentando um problema e sente que ninguém no mundo entende ou se importa. Talvez a voz da ansiedade sobre o futuro esteja sussurrando que você não terá forças para o que vem pela frente, que você será deixado para trás. Talvez o inimigo esteja usando uma falha do passado para te convencer de que Deus finalmente se cansou e te abandonou. Hoje, esta oração será um ato deliberado de nos apropriarmos desta promessa de 5 negações. Será um momento de, pela fé, descansarmos no abraço eterno do Pai. Que ela seja um bálsamo para sua alma solitária, um capacete da salvação para sua mente atacada pela mentira do abandono e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, sinta a presença daquele que nunca te deixa e junte-se a mim nesta jornada de oração, crendo no juramento infalível de Deus. Novas forças tem quem espera no Senhor. E agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos nesta manhã. Nós te exaltamos porque a tua presença é a nossa maior herança e nossa mais segura realidade. Antes de qualquer súplica, nosso coração se aquieta e transborda de gratidão pela tua promessa, a promessa que ecoa através dos séculos. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Tu és o Deus que não apenas nos cria e nos salva, mas que escolhe habitar conosco, caminhar conosco, permanecer conosco. Nós te exaltamos não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és, o Deus presente, o Emanuel. Tu és a personificação da fidelidade, o arquiteto da nossa segurança relacional, a fonte da nossa coragem. Reconhecemos a tua soberania absoluta sobre cada sentimento de solidão, cada medo do futuro, cada circunstância que tenta nos fazer duvidar da tua companhia. Cada respiração que tomamos é um testemunho de que tu estás aqui, nos sustentando com o teu aperto infalível. Te louvamos porque a nossa segurança não está na presença de pessoas, mas na tua presença. Te exaltamos porque tua fidelidade é a atmosfera que respiramos. Cada novo dia é uma nova oportunidade de vivermos conscientes do teu cuidado e da tua companhia constante. Tuas misericórdias são a prova de que nossas falhas passadas não invalidam a tua promessa. Pelo contrário, elas se tornam o palco onde a tua graça superabundante e a tua fidelidade se manifestam de forma ainda mais gloriosa. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com uma mentalidade de órfãos amedrontados, tentando sobreviver sozinhos, mas com uma mentalidade de filhos amados que caminham de mãos dadas com o Pai. Obrigado, Pai, porque nossa paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza da tua presença em meio aos problemas. Tu és o Deus cuja companhia é perfeita, presente e poderosa. Senhor, com humildade e reverência reconhecemos e celebramos a obra de teu Filho Jesus Cristo. Ele é a tua promessa encarnada. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é aquele que, na cruz, suportou o impensável, o abandono do Pai, o grito, Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós, em toda a eternidade, nunca tivéssemos que experimentar esse abandono. A sua morte e ressurreição compraram para nós o direito a esta promessa. É através dele que temos a garantia da tua companhia eterna pelo dom do Espírito Santo, o Consolador que habita em nós. A sua ascensão e o envio do Espírito Santo são a prova definitiva de que a tua promessa não é uma hipérbole, mas uma realidade viva e atuante em nós. Confiamos que por estarmos em Cristo, estamos selados em tua presença para sempre. Por isso, te adoramos com todo o nosso ser.
Queremos te agradecer pela tua presença inabalável, pela identidade que temos como teus filhos que nunca estão sozinhos e pelo poder que está disponível para nós através dessa comunhão. Cremos que neste dia andaremos em ousadia e paz, conscientes de ti. Que nossa vida seja um testemunho constante para a tua glória, uma prova viva para um mundo solitário de que o nosso Deus é um Pai que nunca, jamais abandona seus filhos. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua fidelidade que nunca falha e a Tua santidade que nos convida à comunhão. Diante do esplendor da Tua promessa de companhia eterna, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos como se fôssemos órfãos espirituais, agindo de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a autossuficiência, a ansiedade e a construção de uma vida baseada no medo do abandono. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de viver em incredulidade funcional. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que, embora conhecendo a Tua promessa, vivemos como se Tu não estivesses aqui. Confessamos que passamos mais tempo mergulhados na ansiedade, no planejamento autônomo e no medo do futuro, do que descansando na segurança da Tua presença. Perdoa-nos por abraçarmos a solidão como nossa identidade, por nos sentirmos desamparados e por permitirmos que o sentimento de abandono crie raízes no nosso coração quando fomos chamados a viver na ousadia dos filhos que sabem que o Pai está sempre ao seu lado. Confessamos o pecado de buscar em coisas, em pessoas, a segurança que só pode ser encontrada em Ti. Perdoa-nos, Pai, por mendigar atenção, por nos apegarmos desesperadamente a relacionamentos ou por colocarmos nossa esperança na nossa conta bancária, como se essas coisas pudessem nos dar a segurança que Tu prometeste. Confessamos que demos mais crédito às nossas circunstâncias instáveis do que à Tua promessa inabalável. Cada vez que entramos em pânico diante de um desafio, revelamos que esquecemos que não estamos sozinhos. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da independência orgulhosa. Confessamos nosso orgulho, que nos leva a tentar carregar nossos bardos sozinhos, a resolver nossos problemas com nossa própria sabedoria finita e a enfrentar nossas batalhas com nossas próprias forças. O resultado, Senhor, tem sido o mesmo: exaustão, estresse e a dolorosa percepção de nossa própria fragilidade. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que nossa vitória não está em sermos fortes, mas em nos apoiarmos naquele que é forte e que prometeu nos carregar. Confessamos o pecado de não praticarmos a Tua presença. Confessamos que muitas vezes nosso primeiro instinto é ligar para um amigo, pesquisar na internet ou nos desesperar, em vez de simplesmente nos voltarmos para dentro e conversarmos contigo, que habitas em nós. Perdoa-nos por nossa falta de oração, que na verdade é uma falta de fé em Tua proximidade. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos a mais preciosa das promessas, muitas vezes vivemos como exilados amedrontados. Temos acesso à companhia do Rei do Universo, mas preferimos a companhia barulhenta e vazia do mundo. Perdoa-nos por não nos apropriarmos de nossa herança, por não desfrutarmos da Tua comunhão e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em paz e confiança. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita de nosso Emanuel, Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que foi abandonado para que fôssemos acolhidos nos purifique de toda autossuficiência, de toda idolatria, de todo medo e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração que por reflexo se volta para Ti. Renova dentro de nós um espírito de fé e uma consciência constante da Tua presença.
Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a coragem que vem de saber que nunca estamos sós. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossas próprias pernas, mas em Tua mão que nos segura. Ajuda-nos a nos despir do velho homem, que vive como órfão, e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos amados, acompanhados e seguros no Pai. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos invencíveis, mas porque a Tua presença em nós é invencível. Esvazia-nos de todo pensamento de solidão e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que declara: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa paz e vitória em todas as coisas. Dai-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não com temor, mas com a calma confiança de quem sabe quem caminha ao seu lado. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã não para pedir que venhas, mas para agradecer porque Tu já estás aqui, e para pedir a graça de vivermos cada segundo deste dia na consciência dessa gloriosa verdade. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que jamais são abandonados. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma percepção espiritual aguçada da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso coração para Te ver em toda parte e em todo tempo. Remove de nós a cegueira espiritual que nos faz sentir sozinhos. Queremos não apenas conhecer esta promessa intelectualmente, mas praticá-la a cada momento. Que o ato de sussurrar, Tu estás aqui, seja a nossa primeira reação ao acordar, ao enfrentar o trânsito, ao entrar em uma reunião, ao nos sentirmos sobrecarregados ou ao deitar a cabeça no travesseiro. Que a Tua presença seja a realidade mais palpável das nossas vidas, mais real que o ar que respiramos. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque Tu és o nosso sócio majoritário. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje, não com o medo de falhar ou a ansiedade da performance, mas com a paz de quem sabe que não está sozinho na tarefa. Diante de projetos complexos, de decisões difíceis, de conversas desafiadoras ou de um ambiente de pressão, ajuda-nos a lembrar que Tu és o nosso ajudador e conselheiro. Dai-nos a graça de operar a partir de um lugar de comunhão contigo, buscando Tua sabedoria, usando Tua força e refletindo Teu caráter. Que nossa ousadia para planejar e executar seja um testemunho do poder que vem de ter o Deus do universo como nosso parceiro constante. Pai amado, firmados na verdade imutável e na promessa inquebrável de Hebreus 13:5, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã não para pedir que venhas, mas para agradecer porque Tu já estás aqui, e para pedir a graça de vivermos cada segundo deste dia na consciência dessa gloriosa verdade. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que jamais são abandonados. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma percepção espiritual aguçada da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso coração para Te ver em toda parte e em todo tempo. Remove de nós a cegueira espiritual que nos faz sentir sozinhos. Queremos não apenas conhecer esta promessa intelectualmente, mas praticá-la a cada momento. Que o ato de sussurrar, Tu estás aqui, seja a nossa primeira reação ao acordar, ao enfrentar o trânsito, ao entrar em uma reunião, ao nos sentirmos sobrecarregados ou ao deitar a cabeça no travesseiro. Que a Tua presença seja a realidade mais palpável das nossas vidas, mais real que o ar que respiramos.
Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque Tu és o nosso sócio majoritário. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje, não com o medo de falhar ou a ansiedade da performance, mas com a paz de quem sabe que não está sozinho na tarefa. Diante de projetos complexos, de decisões difíceis, de conversas desafiadoras ou de um ambiente de pressão, ajuda-nos a lembrar que Tu és o nosso ajudador e conselheiro. Dai-nos a graça de operar a partir de um lugar de comunhão contigo, buscando Tua sabedoria, usando Tua força e refletindo Teu caráter. Que nossa ousadia para planejar e executar seja um testemunho do poder que vem de ter o Deus do universo como nosso parceiro constante. Pai amado, firmados na verdade imutável e na promessa inquebrável de Hebreus 13:5, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a lutar a partir da vitória que a Tua presença constante já nos garante. Queremos que esta identidade de filhos, que nunca estão sós, se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos quem caminha conosco. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre a ansiedade e o medo do futuro, ao descansarmos em Tua promessa de presença contínua. Pai, nós Te louvamos, porque a Tua promessa de nunca nos deixar ou abandonar é a cura definitiva para toda ansiedade. A ansiedade floresce na incerteza e no medo do que está por vir, mas a Tua presença é a única constante em um mundo de variáveis. Declaramos e nos apropriamos da verdade libertadora que Jesus nos deu em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito. A vitória sobre a preocupação não está em ter todas as respostas, mas em confiar naquele que não apenas conhece o futuro, mas que já está lá e promete caminhar conosco a cada passo do caminho. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes tentamos viver amanhã, na próxima semana, no próximo ano, carregando fardos que Tu nunca nos pediste para carregar. Perdoa-nos por nossa arrogância e por nossa falta de fé em Teu cuidado diário. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar este dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ancore no presente momento, na realidade da Tua presença agora. Quando a fortaleza mental da preocupação com o futuro começar a ser construída em nossa mente, e se eu perder o emprego? E se meu filho ficar doente? E se eu não conseguir pagar as contas? Que a nossa primeira reação seja demolir essa fortaleza com a verdade. Deus estará comigo amanhã, assim como está comigo hoje. Nunca, jamais, Ele me abandonará. Dá-nos a força sobrenatural que vem da Tua companhia para planejarmos com sabedoria, mas sem ansiedade. Capacita-nos a praticar o que a Tua palavra nos instrui em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O ato de lançar é um ato de fé na Tua presença cuidadosa. Pai, sabemos que as incertezas virão, mas nos agarramos à promessa de que não as enfrentaremos sozinhos. Abra nossos olhos espirituais para enxergarmos que cada preocupação é um convite para nos aprofundarmos na segurança da Tua companhia. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre o gigante da ansiedade, não para nossa vanglória, mas para o louvor da Tua paz, que excede todo entendimento. Declaramos, em nome de Jesus, que não vivemos no futuro, vivemos em Ti. Declaramos que não somos governados pela ansiedade, mas pela paz da Tua presença. Declaramos que ao primeiro sinal de preocupação, correremos para o abrigo da Tua promessa. Hoje, escolheremos a paz, a confiança e a serenidade que pertencem aos filhos de Deus que conhecem seu Pai fiel. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores sobre o sentimento de insuficiência ao nos apoiarmos em Teu poder que opera em nós. Senhor, reconhecemos que a sensação de não ser bom o suficiente é uma das armas mais paralisantes do inimigo.
Sentimos-nos inadequados para os nossos trabalhos, para os nossos ministérios, para sermos os pais e cônjuges que deveríamos ser. Pedimos que, ao lembrarmos que nunca, jamais seremos abandonados, entendamos que isso inclui sermos abandonados à nossa própria força limitada. Tua presença conosco significa que tua competência está à nossa disposição. Ajuda-nos a viver na realidade de 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ajuda-nos, Pai, a enxergar cada tarefa, cada desafio, não como um teste da nossa capacidade, mas como uma oportunidade para a tua capacidade ser demonstrada através de nós. Libertos da pressão de ter que ser perfeitos, ajuda-nos a agir com ousadia. Capacita-nos a dizer sim aos desafios que nos intimidam, sabendo que não somos nós que iremos realizá-los, mas tu, através de nós. Que a consciência da tua presença nos livre da comparação com os outros e da busca por validação humana. Especificamente, oramos pela vitória em nossas responsabilidades diárias, que possamos enfrentar aquela reunião intimidadora, não confiando em nossa eloquência, mas na tua sabedoria. Oramos pela vitória em nossa vida familiar, que possamos amar e servir nossas famílias, não com o resto de nossa energia, mas com a força inesgotável que flui de ti. Oramos pela vitória em nosso serviço na igreja, que não ministremos a partir dos nossos talentos, mas do transbordar da tua vida em nós. Que a tua presença se manifeste em uma vida de fruto e eficácia que aponte inegavelmente para ti. Onde houver um sentimento de fraqueza, que sejamos aqueles que declaram: quando sou fraco, então é que sou forte, porque tu estás em mim. Declaramos em nome de Jesus que a nossa suficiência vem de ti. Declaramos que a pressão para performar foi quebrada porque descansamos no teu poder. Declaramos que somos vencedores sobre a intimidação e a síndrome do impostor, porque a nossa identidade está segura em ti. Hoje, escolheremos agir com a confiança ousada de quem sabe que o Todo-Poderoso é seu parceiro. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre a tentação e o pecado ao vivermos em comunhão consciente contigo. Pai, sabemos que o pecado prospera nas sombras, no isolamento, nos momentos em que esquecemos que tu estás nos observando, não com o olhar de condenação, mas com o olhar de amor que nos chama à santidade. O inimigo nos tenta com a mentira de que podemos pecar em segredo, de que ninguém está vendo. Em nome de Jesus, nós rejeitamos essa mentira. Nós abraçamos a verdade de que tu estás sempre conosco e que a tua presença é a nossa maior proteção contra o pecado. Nós nos agarramos à verdade de 1 Coríntios 10:13. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação também dará o escape, para que a possais suportar. Nesta manhã, por fé, nós declaramos que o escape que tu provés é a consciência da tua própria presença. A vitória sobre a tentação não é apenas um ato de força de vontade, mas um ato de comunhão. Quando a tentação para a impureza, a raiva, a cobiça ou a mentira vierem, pedimos que o teu Espírito Santo nos lembre imediatamente: eu estou aqui. Que esse lembrete seja mais poderoso do que qualquer atração do pecado. Ajuda-nos a praticar essa comunhão protetora. Ajuda-nos, em meio ao caos do dia, a fazer pausas para nos conectarmos contigo, fortalecendo nosso espírito e nos tornando menos vulneráveis aos ataques do inimigo. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a viver como José no Egito, que diante da tentação declarou: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? A objeção dele não era o medo de ser pego, mas a recusa em inferir sua relação com o Deus que estava com ele. Que esta seja a nossa motivação. Que o nosso amor por ti e o nosso desejo de desfrutar da tua companhia sem obstáculos sejam mais fortes do que qualquer desejo pecaminoso. Declaramos em nome de Jesus que andamos na luz, como tu na luz estás. Declaramos que não somos escravos do pecado, mas filhos livres que vivem na presença do Pai. Declaramos que nossas mentes e corpos são templos do Espírito Santo e que honraremos a tua presença em nós. Hoje, escolheremos a santidade não por medo do castigo, mas por amor à tua companhia, vivendo a vitória de Cristo sobre o poder do pecado. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como órfãos abandonados, mas como filhos amados,
acompanhados e vitoriosos. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sob o olhar amoroso da Tua presença constante. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas estamos apenas começando a desfrutar da realidade da promessa mais segura que existe. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários uma área da sua vida onde você precisa se lembrar hoje que Deus nunca, jamais te abandonará. É no seu trabalho, na sua saúde, em um relacionamento, na sua luta contra o pecado. Declare isso pela fé. Se você tem um pedido de oração, especialmente se está se sentindo sozinho ou sobrecarregado, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, lembrar uns aos outros da presença infalível de Deus. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. E junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver na paz e no poder da presença de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo sozinho e precisa ser lembrado de que Deus fez um juramento de nunca abandoná-lo. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, o amor de Deus Pai, que jurou com 5 negações que nunca te soltará, e a comunhão do Espírito Santo, que te sela e te enche com a presença de Deus, sejam com todos vocês. Que o Senhor seja a tua companhia constante no silêncio e no barulho. Que Ele seja o teu ajudador infalível em toda a fraqueza. Que Ele te guarde de todo o mal e te livre de todo o medo do abandono. Que o Senhor seja a tua paz e que, ao descansar na presença dEle, você encontre liberdade, coragem e vitória. E que você caminhe neste dia, não como um órfão, mas como um filho amado, de mãos dadas com o Pai, na segurança e na ousadia que só aqueles que sabem que nunca estão sozinhos podem conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.